Josué capítulo 6, de 1 a 6. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. Versículo 4. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôs-se à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos do ancião da cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento e não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Esse texto aqui é um texto maravilhoso. Ele vai falar sobre as cidades de refúgio que Deus mandou preparar para que alguém que cometesse um homicídio, e o cometer um homicídio não porque ele quis cometer, foi um acidente, ele fugir do vingador do sangue e se esconder dentro daquela cidade de refúgio. Aqui a gente vê o seguinte, que em Êxodo capítulo 21, versículo 12, diz assim, Êxodo capítulo 21, versículo de número 12. Quem ferir alguém, que morra, ele certamente morrerá. No versículo 13. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. E também aqui em Êxodo, capítulo de número ainda 21, nos versículos de número 23 ao 25, a gente vai encontrar alguma coisa aqui que é chamada de lei do talião. Do versículo 23 ao 25 diz o seguinte: mas se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Nós conhecemos muito bem esse texto que fala assim, que antigamente era olho por olho e dente por dente. Aqui era a lei de talião. E o que dizia essa lei? Se o cara arrancou o olho do outro, teria que arrancar o olho dele também. Se ele fez uma queimadura no outro, a mesma coisa faria com ele. E se ele matou alguém, ele também iria morrer. Porque ali o irmão da vítima, ou o primo da vítima, ou o pai da vítima, poderia pegar ele e matar, e ficava por isso mesmo. Porque era a lei de olho por olho, dente por dente. Essa chamada lei de talião. Mas você observa que se uma pessoa, olha como é que Deus é justo, se uma pessoa estivesse cortando uma árvore, e ali naquele cortar daquela árvore, o cabo do machado soltasse do ferro, e batesse na cabeça de uma pessoa que estivesse próxima lá, e ele matasse essa pessoa, o irmão da vítima, o primo da vítima, o pai, poderia matá-lo também, porque ele acabou de matar uma pessoa. Então era olho por olho, dente por dente, matou vida por vida, e essa pessoa que matasse o homicida, ainda que foi por um acidente, ele ficava livre de qualquer culpa, porque se o cara matou, o cara também morria. Era assim essa lei. Mas Deus, que é justo, ele foi fazer algo para poder ajudar uma pessoa que matou outro de uma forma não intencional. Matou um ser humano, mas ele já não tinha rixa com ele, não tinha guerra com ele, não era inimigo dele. Matou por um acidente. Matou por um acidente. Ele
estava cortando lá uma árvore, o cabo do machado soltou, o ferro bateu na cabeça de uma pessoa e ele morreu. E agora o parente da vítima vai matar esse cara que matou o outro sem querer, mesmo que seja sem culpa. E ele vai matar e ele não vai responder por aquele crime, porque quem mata também morre. Era essa lei do talião. Então a gente vê o seguinte aqui, que agora nesse momento, esse cara que matou sem querer, Deus vai providenciar um refúgio para ele. Aí Deus vai mandar construir 6 cidades de refúgio. Mandou construir 6 cidades de refúgio. Era o lugar onde uma pessoa que matou a outra não de forma intencional corresse e se abrigasse dentro daquela cidade até o dia do julgamento, onde seria julgado se realmente ele foi culpado ou se ele foi inocente, não foi porque ele quis. E agora Deus, na sua sabedoria, Deus ele vai destinar 6 cidades de refúgio, 2 cidades no norte, 2 no centro, 2 no sul, 3 cidades de um lado do Jordão e 3 do outro, em lugares estratégicos, porque se o cara matasse alguém não de forma intencional, ele iria correr do vingador do sangue, o vingador do sangue vinha para matá-lo e ele corria. E quando ele chegava na porta da cidade de refúgio, de uma daquelas 6 cidades de refúgio, ele clamava ali na porta. Então ali os levitas já estavam ali, abriu o portão daquela cidade e ele entrava. A partir do momento que ele entrou para dentro daquela cidade ali, o vingador do sangue não poderia matá-lo. Ele ia passar por um julgamento e se ele fosse considerado inocente, ele ia continuar vivendo dentro da cidade de refúgio para que o vingador do sangue não alcançasse ele. Porque se ele saísse fora das portas da cidade de refúgio, o vingador do sangue poderia matá-lo mesmo ele sendo inocente. Agora, se depois do julgamento, lá dentro da cidade de refúgio, observasse que ele matou porque ele quis, foi um crime premeditado, que ele já tinha aquela pessoa como inimigo, ele fez porque ele quis, e ele entrou com engano na cidade de refúgio, então ele vai ser tirado da cidade de refúgio e vai ser colocado na mão do vingador do sangue. E nós vamos aprender hoje aqui que essas 6 cidades de refúgios que Deus colocou em lugares estratégicos para que aquela pessoa pudesse se refugiar e não ser morto pelo vingador do sangue, ela simboliza o próprio Jesus Cristo, que é a cidade de refúgio para nos dar proteção. E você vai ver que essa cidade de refúgio ela dava libertação e ela dava também salvação. E Jesus, ele é o significado dessa cidade de refúgio. Para você ser salvo do diabo, ser salvo do vingador do sangue, você precisa entrar nessa cidade de refúgio que é Cristo, e aí você vai estar protegido contra o vingador do sangue. E essa morte que Cristo ele nos abriga e nos livra dela, não é a morte física, é a morte espiritual, é a condenação eterna. A Bíblia diz em aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, na parte A: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Deus, ele preparou uma salvação para nós, para a gente fugir do vingador do sangue, para a gente fugir do inimigo das nossas almas e para a gente fugir da morte eterna, que é o inferno, essa cidade de refúgio que se chama Cristo. Aí você vê que quando a pessoa matou outra, não de forma intencional, isso fala daquele pecado que a pessoa comete, não porque ele premeditou aquele pecado, mas porque ele tem um corpo com a carne inclinada ao pecado, e ele vacilou, e ele escorregou e caiu e pecou. Mas para esse tipo de pecado vai ter perdão, vai ter abrigo, porque ele vai confessar o seu pecado e Jesus vai perdoar o seu pecado. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, esse é aquele que matou não de forma intencional, errou não porque ele premeditou o crime, mas porque foi uma falha dele. E nós, como pecadores, nós estamos falhando todos os dias, mas nós precisamos ter uma cidade de refúgio
aonde a gente vai ser abrigado, vai ser guardado, vai ser protegido, vai ser liberto e vai ser salvo. Olha o que a Bíblia diz aqui em Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Então Deus, Ele está nos mostrando que já foi preparada uma cidade de refúgio para nós entrarmos dentro dela e para que a gente não venha a sofrer a morte eterna, que é chamada também a segunda morte, isso é, viver para sempre uma eternidade longe de Deus. Deus já fez essa cidade de refúgio. Então nós somos pecadores, a gente peca por pensamento, a gente peca porque a nossa carne é inclinada ao pecado. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma cidade de refúgio onde a gente vai nos refugiar e a gente ali vai ser perdoado, a gente vai ser restaurado e abençoado. Observa aqui que a Bíblia vai dizer que Jesus é uma cidade de refúgio, Jesus é um esconderijo. E hoje Deus está apresentando para você um lugar seguro para você entrar, um lugar seguro para você se abrigar, para você estar protegido, para você estar guardado, porque não é só o medo do inferno, não é o medo só da condenação eterna. Hoje o medo dessa enfermidade que nós estamos vendo aí que tem assolado a humanidade, coronavírus, né? O medo da solidão, o medo de várias coisas. Imagina a pessoa que matou outra não intencional e ele viu que ele matou, agora ele sabia que existia uma sentença de morte contra ele, ele saía correndo e o vingador do sangue atrás, ele disparado. Se ele consegue entrar pela porta da cidade de refúgio, então ali o vingador não pode entrar. Ali ele não pode ser morto. E a Bíblia diz que na porta da cidade de refúgio ficavam ali os levitas para abrir imediatamente a porta para aquele que estava fugindo desesperado e para fechar a porta para o vingador do sangue. Ele não pode entrar e nem pode tocar em ninguém. Entrou na cidade de refúgio, está protegido. E também Jesus, ele é essa cidade de refúgio para você que está com medo, para você que está ansioso, para você que está aflito, para você que está sem paz, para você que está aí sem conseguir dormir à noite. Jesus está te convidando a entrar dentro da cidade de refúgio, para você se abrigar nele. Ele é o abrigo secreto que nos protege, e quando a gente está dentro da cidade de refúgio, a gente não tem medo. Sabe por quê? O vingador do sangue não entra lá. O vingador do sangue não. A pessoa que está procurando socorro, a porta vai se abrir e vai entrar, mas o vingador do sangue não vai entrar. Agora olha que coisa interessante. Os levitas tinham que estar na porta para imediatamente, ao ver o clamor daquele que corria porque não matou de forma intencional, buscando refúgio em nenhuma das 6 cidades de refúgio, eles tinham que abrir imediatamente a porta para que aquela pessoa se refugiasse ali dentro. Nós, como os levitas, aquele povo escolhido por Deus, nós temos que estar atentos às pessoas que estão aflitas, desesperadas, procurando um meio de se abrigar e se sentir segura, e abrir essa porta para eles. É a porta do Evangelho, é mostrar para eles que existe um meio deles estarem totalmente seguros, e esse meio de estar seguro é abrigado debaixo das asas do Onipotente. A gente vê o seguinte, que dentro da cidade de refúgio o cara estava completamente seguro. O vingador do sangue não podia entrar ali. Todo o tempo que ele estivesse ali dentro, ele estava abrigado, ele estava seguro. E essa cidade de refúgio, essas 6 cidades de refúgio, número 6 na Bíblia, significa, é o símbolo do homem. O homem foi feito no 6º dia. E Jesus também, Jesus ele se encarnou, ele sendo Deus, ele se encarnou em um homem, e ele mesmo foi chamado de o Filho do Homem. Ele mesmo por várias vezes citou o Filho do Homem. Essas 6 cidades de refúgio, colocadas em lugares estratégicos, estavam prontas para socorrer aqueles que estavam desesperados, sendo perseguidos pelo vingador do sangue. E essas cidades, elas representam Jesus, representam Cristo. E essas cidades, elas representam o abrigo seguro que você pode entrar nele. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Jesus.
em Isaías 32, versículo 2. Vai se alimentando aí dessa palavra. O mundo está conturbado, o povo está desesperado, as pessoas estão sem paz, estão aflitas, mas você vai se alimentando dessa palavra aí, porque ela vai fazendo bem para a tua alma. Ó, Isaías 32, versículo 2, fala sobre Cristo. Ó. E será aquele homem como esconderijo contra o vento, e o refúgio contra a tempestade, como ribeiro de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Jesus é o nosso abrigo nessa hora. Nós precisamos correr para Jesus, não só por causa do vingador do sangue, por causa do diabo, não só por causa da inclinação da nossa carne que se inclina para o pecado, mas precisamos correr para Cristo, porque em Cristo nós temos um abrigo seguro. E eu estou falando para você aí também que não serve a Cristo, para você que se afastou da casa do Senhor, Deus ele está te dizendo o seguinte, que a cidade de refúgio, que é Cristo, ela está de portas abertas para você entrar. E você vai entender coisas tremendas aqui nesse texto, que quem está na cidade de refúgio parece que está preso, mas não está, ele está liberto. E quem está na cidade de refúgio, ele está protegido. Ele está protegido. E quem também está na cidade de refúgio, ele está salvo. Porque assim como a pessoa corria para a cidade de refúgio para não morrer, para que o vingador do sangue não o matasse, porque a lei dizia que matou tinha que morrer, era olho por olho, dente por dente, mas na cidade de refúgio ele encontrava ali o abrigo para que o vingador do sangue não lhe matasse. Essa morte, ela traz o símbolo da morte espiritual. O vingador do sangue traz um símbolo de Satanás. A Bíblia fala que ele veio para matar e para roubar e para destruir, João 10:10. Mas Jesus, que é a cidade de refúgio, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ah, pastor, mas eu não quero ficar dentro da cidade de refúgio, porque se eu ficar dentro da cidade de refúgio, eu vou ter que seguir algumas regras, é verdade. Quando você entra pela porta do Evangelho do Reino de Deus, você tem que seguir algumas regras que é a palavra de Deus. Mas dentro da cidade de refúgio, você está completamente seguro do vingador do sangue. Está protegido, está guardado, não vai te faltar nada. Então vale a pena viver debaixo das regras de quem está dentro da cidade de refúgio, quem está abrigado em Cristo. Vale a pena obedecer a Cristo e seguir as leis dele. Porque olha o perigo do lado de fora. E se o vingador do sangue nos pegar? E se a gente morrer, a morte nos pegar sem Cristo, fora da cidade de refúgio? Não tem salvação. Não tem. Mas Jesus é a nossa salvação. Por isso eu falei aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 3, como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? Vamos aqui meditar, que você é uma pessoa inteligente. Se esse cara que está correndo do vingador do sangue, Deus mandou fazer 6 cidades de refúgio para ele se abrigar e ficar livre da morte. Se esse cara que estivesse correndo do vingador do sangue, ele dissesse, eu não quero entrar na cidade de refúgio não, eu vou dar o meu jeito aqui fora, sabe o que ia acontecer? Ele ia morrer lá fora pelo vingador do sangue, porque ele não quis entrar na cidade de refúgio. Essas são as pessoas que não querem entrar na cidade de refúgio. Essas são as pessoas que não querem se abrigar em Cristo, porque Cristo está de braços abertos, dizendo, pode vir porque eu vou te abrigar, pode vir porque eu vou te salvar, pode vir porque eu vou te livrar da morte, e essa morte é a morte eterna. Lógico que Jesus pode nos livrar também da morte física, com esse coronavírus aí, ele pode te livrar, mas aqui eu estou falando principalmente aqui nesse texto, que Jesus ele vai nos livrar da morte eterna, que é o principal, porque se você morrer aqui nessa terra, mas você está dentro da cidade de refúgio, porque com certeza que alguém morria dentro da cidade de refúgio, mas não pelo vingador do sangue, por morte natural. Mas se alguém morrer e está dentro da cidade de refúgio, ele vai ser salvo. Mas se ele está fora da cidade de refúgio, ele não vai ser salvo. Por isso é que a palavra de Deus ela fala, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então Jesus é esse refúgio. Aí para você entender melhor, lembra lá no tempo de Noé? Deus falou para Noé assim, olha, o pecado da terra já está me irritando, já chegou no limite.
eu vou mandar uma chuva sobre a terra e vou destruir toda a humanidade. Mas você entra dentro da arca. E Noé entrou na arca com a sua família, 8 almas. Alguém que estava fora da arca foi salvo? Não. Só foi salvo quem estava dentro da arca. E o que Deus está fazendo para você? Corre. Se esconde aí nessa cidade de refúgio. Vai. Se esconde aí nessa cidade de refúgio que é Cristo. Você vai se sentir protegido. Você vai se sentir abrigado. Você vai se sentir salvo. Você vai se sentir liberto nessa cidade de refúgio. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 18:10. Só Jesus pode dar essa segurança para nós. Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Então é isso que Jesus está dizendo, para a gente entrar na cidade de refúgio, para a gente ficar livre do vingador do sangue, para a gente receber perdão dentro da cidade de refúgio, porque a pessoa corria, entrava dentro, ele gritava, os levitas abriam as portas da cidade de refúgio, dependendo da cidade que ele entrou, que eram 6 cidades, já falei estrategicamente, ele corria para mais perto, e ele entrava dentro das portas daquela cidade e ali ele ia ser julgado. E se ele realmente, ele não matou porque ele quis, não foi uma morte intencional, então ele está absolvido e vai ficar abrigado ali dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois eu vou te contar o que acontecia depois que o sumo sacerdote morria. Ele iria ser liberto da cidade de refúgio e ia voltar para as terras da sua possessão. Isso fala sobre libertação. E o vingador do sangue não poderia tocar nele. E esse sacerdote, sumo sacerdote, é um tipo de Cristo. Cristo nos perdoa de verdade. Cristo nos abriga debaixo das asas dele de verdade. E o diabo, ele não nos toca. A Bíblia fala que ele não nos toca. E se porventura o diabo nos tocar, só com a permissão de Deus, se você fizer a vontade de Deus. Se você está, como Jó, servindo ao Senhor, se Deus permitir o diabo te tocar, Deus vai traçar limites para ele, vai falar assim, você toca nos bens dele, até na carne dele, mas na alma não, porque eu tenho um projeto com ele aí. Deus vai traçar limites, e sabe o que Deus vai fazer? Por fim, Deus vai te exaltar e vai glorificar o nome dele na sua vida. Agora eu queria que você entendesse aqui, vamos dizer que uma pessoa corresse para dentro da cidade de refúgio e dissesse assim, abre a porta rápido, o vingador do sangue está vindo aí, eu não quero morrer. Aí os levitas iam abrir a porta, porque ele não sabe se ele está falando a verdade ou mentira, né? Que ele matou alguém, ele matou. Agora, se ele matou proposital ou não, ainda ninguém sabe. Aí os levitas abriam as portas da cidade de refúgio e ele entrava rapidamente para lá. O vingador do sangue não podia entrar. Fecha a porta, o vingador do sangue fica do lado de fora. Aqui você não pode tocar. Mas aí ele ia passar por um julgamento. E se ele estivesse mentindo? Se ele falasse que matou, não foi de forma intencional, mas foi. Se ele fez uma armadilha e matou por querer. Esse é o pecado premeditado. Não adianta a gente querer pecar e falar assim, eu vou pecar e depois eu peço perdão a Deus. Não, esse é o pecado premeditado. Esse tipo de pecado premeditado, para Deus, não vai ter perdão. A menos que a pessoa se arrepender daquilo que ele fez. Mas a pessoa já vai, vou cometer esse pecado, depois eu peço perdão. Vou cometer esse pecado aqui, depois eu peço perdão. Não, essa pessoa iria entrar ali dentro da cidade de refúgio, mas ia passar pelo julgamento. Aí na hora do julgamento ia descobrir que ele matou. Aí você observa que ali dentro daquela cidade de refúgio ele ia passar por um julgamento. E se ele tivesse mentido? Ele falou que não matou, ele não matou, ele falou que matou sem querer, que não foi culpa dele, foi um acidente. Mas na realidade ele matou de uma forma intencional. O que vai acontecer aqui? Ele vai passar pelo julgamento. Aí quando chegar lá, na hora do julgamento, a máscara vai cair. Ninguém engana a Deus. As pessoas falam assim, fulano bebia, fumava e agora é crente. Glória a Deus por isso. Traficava, mas glória a Deus por isso, porque Jesus transforma. Não, mas ele está enganando. Ele não é crente não, ele está enganando. Ele entrou para dentro da igreja, mas ele está enganando. Esse meu filho, sabe o que vai acontecer? Ele vai passar, Deus conhece o coração e conhece a mente. Se tiver com engano, não vai se dar bem. Se o cara chegou lá dentro, ficou lá, mas passou pelo julgamento e estava com engano, tira ele para fora da cidade de refúgio e lá o vingador do sangue vai pegar ele, vai ser entregue ao diabo.
E a Bíblia vai dizer isso em Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. A Deus ninguém engana. Ninguém engana a Deus. A gente tem que entrar com sinceridade. Não é? A gente vai chegar diante da cidade de refúgio, diante de Cristo, vai falar: Deus, me perdoa os meus pecados, eu pequei contra o Senhor. A gente vai se arrepender. Aí Jesus vai nos receber de braços abertos e a gente vai estar abrigado, porque a gente está falando com sinceridade. A gente está entregando a vida a Cristo de verdade. A gente não quer ser pego pelo vingador do sangue, a gente quer a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a salvação de Deus, a libertação de Deus. Aí então vai ser uma coisa. Aconteceu uma vez um bandido, ele praticou vários tipos de crime. Aí sabe o que aconteceu com ele? Ele conseguiu fugir e ele foi para uma cidadezinha pequena. Ele era um bandido. Aí chegando nessa cidade lá, o delegado daquela cidade grande da onde ele fugiu soube que ele foi para a cidade pequena e disse assim para o delegado, falou assim: olha, tem um elemento assim que fugiu para aí agora nesse fim de semana, dá uma vasculhada aí nessa cidade, aí vê se encontra ele para mandar ele de volta. Aí o delegado foi à procura desse homem, foi procurar nas pousadas e tal, encontrou ele, prendeu ele, colocou aquele homem ali dentro daquele cárcere e ele ficou preso ali. Na segunda-feira iam levar ele de volta lá para aquele local da onde ele estava preso, com todo aparato, ia levar ele de volta. Mas quando foi no domingo, sabe o que ele fez? Na madrugada do domingo, ele conseguiu enganar o agente e ele conseguiu fugir de novo. Aí aquele homem fugiu e a polícia soube, de madrugada a polícia naquela cidade pequena atrás dele, ele entrou para dentro do mato, ninguém achou ele. E quando chegou pela manhã cedo, ele vai saindo assim na beira de um rio. Quando ele vai saindo na beira daquele rio ali, estava acontecendo um batismo. Uma igreja evangélica estava fazendo o batismo. Só que quando ele saiu do mato, que ele olhou, ele deparou com um carro da polícia. E ele falou: e agora? Ele deparou com um carro da polícia e ele falou assim: será que esses policiais me viram? Entrou no meio dos crentes ali e ao entrar no meio daqueles crentes ali, ele pegou uma capa de batismo. Era uma igreja que estava batizando muita gente. Ele pegou da sede das congregações, ele pegou uma capa de batismo e colocou aquela capa daquele batismo e foi para ser batizado também. E o pastor está batizando lá, batiza 1, batiza 2, batiza 3, e ele está ali disfarçado para a polícia não ver ele. Quando chegou a hora do pastor batizar ele, o pastor puxou as duas mãos dele para trás e meteu a algema nele. Ele tomou um susto. E o pastor falou assim: está preso. O pastor era um delegado. E o próprio pastor prendeu ele ali. E isso nos ensina o quê? Que ninguém vai enganar a Deus. Com mentira a gente não fica na presença do Senhor. A máscara cai, o Deus arranca. Ali ele tentou enganar, mas ele não conseguiu enganar. Então, se a pessoa entrou dentro da cidade de refúgio com engano, o engano dele vai ser descoberto. Quem está com engano na casa de Deus, o engano vai ser descoberto uma hora. Então, se o cara entrou correndo do vingador do sangue, entrou dentro da cidade de refúgio, mas ele mentiu, ele matou porque ele quis, foi um pecado premeditado, então ele vai ser descoberto. Não adianta que ele vai ser descoberto. A Deus ninguém engana, a gente pode ter certeza disso, que Deus é onisciente, ele conhece a cada um. Mas eu quero te falar aqui nessa live aqui ainda, eu quero te falar o nome de cada cidade de refúgio e o significado, porque existe um significado. Eu te falei que a cidade de refúgio é Cristo, e Deus está te chamando hoje para você se refugiar dentro dessa cidade de refúgio. Olha que palavra linda, cidade de refúgio, olha que palavra linda, ó. Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus está te chamando para se abrigar, para habitar nesse esconderijo, nessa cidade de refúgio, aí você estará seguro. Vamos para o nome das 6 cidades de refúgio. O primeiro nome, Cádiz. Segundo nome, Golã. Segundo nome, Siquém. Terceiro nome, Siquém. Quarto, Ramote. Quinto, Hebrom. E 6, Bezé. Cada um desses nomes representa uma coisa. As 6 cidades de refúgio já te disse que representa Cristo. Mas o nome Cádiz, a primeira cidade de refúgio que ficava no norte,
Cádiz significa santo. O que isso quer dizer? Quem se refugia em Cristo, ele se torna santo. Santo de que maneira, pastor? Separado do pecado. Olha que quem está dentro da cidade de refúgio não está misturado com o mundo lá fora, né? O cara entrou e se abrigou na cidade de refúgio, então ele está abrigado naquela cidade de refúgio, ele não está misturado com o mundo lá fora. Então a cidade de refúgio, que se chama Cádiz, significa santo, quer dizer que quem está em Cristo é santo, é separado. E as pessoas às vezes se assustam de falar que o crente é santo. Mas se você pegar todas as cartas de Paulo, Coríntios, Colossenses, Filipenses, tudo Paulo inicia essas cartas dizendo aos santos que estão em Coríntios, aos santos que estão em Éfeso. É assim que Paulo trata os crentes daquela época, porque são separados, estão em Cristo, estão na cidade de refúgio, não fazem mais parte do mundo. É aquela oração que Jesus falou: estão no mundo, mas não são do mundo. Se refugiou em Cristo, se tornou santo, separado, não se mistura mais com o pecado. Cádiz, a primeira cidade de refúgio. A segunda cidade de refúgio, Golã, que significa gozo. Quem está em Cristo tem gozo, tem alegria plena. Só Jesus pode dar essa alegria plena. Às vezes você vê o servo de Deus está numa luta terrível, está passando por uma fase dessa aí que é difícil. A gente está sendo amassado na terra, porque a igreja está na terra, todos estão na terra. E até quem está na cidade de refúgio está passando por dificuldades. Jesus nos falou que a gente passaria por dificuldades, né? Diz João 16, 33, ele fala: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflição, mas ele vai dizer: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aqui essa cidade de refúgio chamada Golã significa gozo. E olha o que diz a Bíblia em João, capítulo 15, versículo 11, no Evangelho: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o meu gozo seja completo. Recebe aí na tua alma a alegria de Deus, você que está na cidade de refúgio, você que está em Cristo. Recebe aí o gozo na sua alma. Você que não está na cidade de refúgio, você está ouvindo, você está vendo essa pregação e Jesus está te chamando para você entrar na cidade de refúgio, para receber proteção, para receber libertação e para receber salvação. A terceira cidade de refúgio, em Cristo a gente tem gozo. A terceira cidade se chama Siquém. Essa cidade fica no centro. Quer dizer, Siquém quer dizer ombro. Olha que coisa linda, ó, ombro. Estou te falando que cada cidade de refúgio tem um nome. E todas essas 6 cidades de refúgio, elas simbolizam, elas tipificam Cristo. E essa cidade chamada Siquém, que quer dizer ombro, ombro é o lugar que suporta peso. Jesus é o nosso ombro amigo. Jesus é aquele que ajuda a suportar o nosso peso. Por que você está carregando esse fardo tão pesado? Por que você está aguentando essa pressão toda aí, se você tem uma cidade de refúgio chamado Siquém, que se chama ombro, e você pode contar com Jesus para te ajudar a carregar essa carga. Falar assim: Jesus, coloca aí um pouco dessa carga no teu ombro aí que está muito pesado para mim, e Jesus vai te ajudar a carregar a carga. Olha o que Jesus fala para mim e para você aí. Eu não sei se você sente a presença do Espírito Santo aí do outro lado, mas eu aqui fazendo essa live, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo na minha vida. Deus dá um gozo na nossa alma. Ó, o gozo na nossa alma aqui que o Espírito Santo dá. Está tudo quebrando, aí o pau está quebrando, a luta está travada, mas você está dentro da cidade de refúgio. Você está abrigado em Deus. Vocês aí que são pessoas de uma idade mais avançada, está no grupo de risco, tem dificuldade de sair de casa, é ruim demais, fica presa, mas você está abrigado na cidade de refúgio. E nessa cidade de refúgio você tem alguém para te ajudar. É o Cristo verdadeiro, é o Senhor da tua vida, é aquele que te ajuda. Siquém quer dizer ombro, lugar que suporta peso. E olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele faz um convite, e ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recebe aí
o alívio de Jesus nesse momento. Tira essa carga pesada de cima de você e coloca sobre os ombros de Cristo e fala: Cristo, Jesus, eu estou na cidade de refúgio, me ajuda a levar isso aí, me ajuda a carregar aí. Jesus vai te ajudar a carregar esse fardo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo de Jesus é leve, e Jesus fala assim: encontrareis descansos para a vossa alma. Você está na cidade de refúgio, então você pode descansar. Está difícil, eu sei que está difícil. Eu sei que essas aflições desse tempo presente vêm combater contra nós. Mas olha quem está te sustentando dentro dessa cidade de refúgio. Quando você está em Cristo verdadeiramente, Ele é aquele que te dá gozo, é aquele que te separa para servir Ele. Ele é aquele que te dá paz em meio à guerra. Encontrareis descanso para a vossa alma. Descansa aí agora, vai. Olha o que o Salmo 91, vou falar novamente, o Salmo 91, versículo 1, aquele que habita na sombra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo, ninguém pode chegar lá para te tirar desse esconderijo, é na presença de Deus. A sombra do Onipotente descansará, descansará. A quarta cidade de refúgio se chama Ramote, que significa, sabe o que? Exaltado. Fala da nossa posição em Cristo. Cristo nos exalta para a glória do nome dele. O Salmo 113, versículos 7 e 8 fala que Deus, ele pega o pobre e o necessitado do monturo e faz assentar entre os príncipes. Deus nos tira de uma condição inferior e nos coloca numa condição superior. Deus, ele exalta aqueles que estão nele. Salmo 46, versículo 1, alimenta a tua alma aí, Deus é o meu refúgio e fortaleza. A cidade de refúgio é uma fortaleza. O diabo não pode te tocar. Não, o mal não pode te atingir. Quando Deus te cobre com as tuas penas, ele fala assim: agora está seguro. Aqui a gente vê que a cidade de refúgio, ela vai trazer proteção para nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no momento da angústia. A palavra Bezé, que é a sexta cidade de refúgio, significa fortaleza. Jesus é o nosso lugar seguro. Quem está em Cristo está seguro. Quem está em Cristo está protegido. Estamos vivendo numa época difícil, eu sei. A gente tem, logicamente, que tomar as nossas medidas nesse tempo presente, que isso faz parte, a gente é inteligente, mas a nossa proteção é Deus, é essa cidade de refúgio, é Ele que nos protege. É por isso que a Bíblia fala, no Salmo 46, que ainda que as águas rujam e se perturbe, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, não se abalará. Está tudo se abalando, não está? O trono de Deus não se abala. Hoje mesmo eu fiz essa oração a Deus e eu falei: Senhor, está tudo abalado, as nossas estruturas estão sendo abaladas, a terra está sendo abalada, mas o seu trono, ele não se abala, ele está no controle. Você está na cidade de refúgio, e se você não estava, ao findar essa pregação, você vai entrar na cidade de refúgio, você vai ter um encontro com Cristo e vai falar: Deus, eu preciso de proteção, eu preciso de libertação e eu preciso de salvação. A Bíblia vai dizer que a pessoa ficava na cidade de refúgio até o tempo da morte do sumo sacerdote. Olha como é que a Bíblia é linda. Ele ficava na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morria, todos os que estavam na cidade de refúgio, as portas da cidade de refúgio eram abertas e eles voltavam para a terra das suas possessões, da onde eles vieram. Sabe o que isso significa? Isso significa sobre liberdade. Essa cidade de refúgio não é para aprisionar. Não é. Você vê que quando a gente tem um encontro com Cristo, não é para Cristo aprisionar a gente, mas é para Ele libertar a gente, para Ele nos dar liberdade em Cristo Jesus. Olha só que coisa interessante. João capítulo 10, versículo 9, Jesus falou assim: eu sou a porta. Está usando uma linguagem figurada. Eu sou uma metáfora, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem.
Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou a porta. Quem entra por essa porta tem liberdade e tem salvação. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Ele fala assim, entrará e sairá. Entrar e sair, só entra e sai quem está livre. Quem está com a porta trancada não consegue entrar e sair. Então Jesus, ele nos dá essa libertação. Você aí que talvez esteja me assistindo, mas ainda está no vício de cigarro. Você que não consegue largar a bebida alcoólica, a cerveja. Você que está aprisionado em algum vício. Eu quero te convidar nessa noite a você entrar por essa porta. É a porta que salva e a porta que liberta. É a porta da salvação. É a cidade de refúgio que Jesus está te chamando para você ser completamente liberto. E Jesus liberta de verdade. A Bíblia diz em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você está ouvindo aqui a pregação de alguém que foi liberto, de alguém que tinha vícios e foi liberto, porque Jesus liberta de verdade. A gente faz trabalho lá dentro do presídio, a gente prega lá dentro do presídio, e lá existem pessoas que já se converteram detrás das grades, estão servindo a Deus, louvando a Deus, fazendo culto e pregando o evangelho lá dentro. Ele está preso numa grade de ferro, mas ele está liberto das grades espirituais. E tem pessoas que estão fora do presídio aqui, andando pelas ruas, que estão libertos das grades físicas, mas estão presos em grades espirituais. Está preso na cocaína, no crack, no cigarro, na bebida. E eu quero te dizer que Jesus, ele é aquele que liberta. Jesus está te chamando para se refugiar nele. Jesus está te chamando para correr para ele. Faça como aquela pessoa que correu até a porta da cidade de refúgio e disse assim, abre a porta, porque senão o vingador do sangue me pega. E dentro daquela cidade, ele ficou seguro. Cidade de refúgio, ela significa também libertação. Quando o sumo sacerdote morre, então eles podem voltar às suas terras da sua possessão. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o sumo sacerdote é um tipo de Cristo. Toda vez que morria aquele sumo sacerdote, todas as pessoas que estavam na cidade de refúgio eram libertas. Interessante, o vingador do sangue não podia matar mais eles. Não, eles já estavam salvos. O sumo sacerdote morreu, pode tirar todo mundo da cidade de refúgio, voltar para a terra das suas possessões, que também fala sobre herança, né? Fala sobre aquilo que lhe pertence. Através de Cristo também, nós somos libertos. E através da morte de Cristo, nós também temos direito a uma herança. E a Bíblia fala que nós vamos receber uma herança do céu. Nós vamos receber uma recompensa. Glórias a Deus por isso. Então olha que coisa boa para quem está dentro da cidade de refúgio. Está abrigado, está seguro, tem gozo na alma. Jesus ajuda ele a carregar o fardo, colocando nos seus ombros. Tem segurança. Vale a pena ou não vale a pena estar dentro da cidade de refúgio? E a pergunta que eu te faço, você está ou não está na cidade de refúgio? Se você está na cidade de refúgio, você está aprendendo tudo aquilo que você tem direito em Cristo Jesus, tudo aquilo que Ele preparou para você. E é uma bênção muito grande a gente estar nessa cidade de refúgio, debaixo da proteção de Deus. E para a gente encerrar aqui, para a gente concluir, a cidade de refúgio também, ela tipifica, ela também simboliza o céu. O céu é a nossa cidade de refúgio. Quem não chegar no céu vai ser alcançado pelo vingador do sangue. Quem não entrar pela cidade de refúgio, pelas portas do céu, vai ser encontrado pelo vingador do sangue e vai provar a morte. Isso aí fala sobre morte eterna. Ele não vai poder ser salvo e morar na cidade de refúgio que tem lá no céu, a cidade que foi preparada para os seus. Por isso você tem que correr e entrar na cidade de refúgio, que você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã, o que vai se acontecer amanhã. Quantas pessoas estavam fazendo vários planos aí, de viagem, outros estavam fazendo planos de comprar um carro, outros estavam fazendo plano de comprar uma casa, e vários planos que as pessoas estavam fazendo e acabou tudo. Os planos terminaram, porque veio uma calamidade sobre a terra que nós estamos vivendo agora nesse momento aí. Mas o dia de amanhã a gente não pertence a gente, por isso a gente tem que correr para essa cidade de refúgio. Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está te chamando para entrar para essa cidade de refúgio. Jesus está te convidando para ser salvo agora.
Jesus está dizendo, se você entrar por essa cidade de refúgio, você vai ter proteção, você vai ter salvação, você vai ter libertação, você vai ter gozo na alma, você vai ter a paz que só Cristo pode dar, você vai ter segurança, porque você vai estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. O vingador do sangue não vai poder te tocar lá dentro, o diabo não vai ter guarida mais na tua vida. Tem gente que está vivendo igual peteca na mão do diabo aí, mas a partir do momento que você se abriga em Cristo, fica estreito para o diabo. As pessoas muito falam aí sobre maldição, maldição, maldição. Se está em Cristo, acabou a maldição, porque a Bíblia diz lá em Gálatas 3,13, que ele se fez maldito por nós, lá na cruz do Calvário, ele levou as nossas maldições. Então, quando a gente está em Cristo, a gente está protegido, a gente está seguro, a gente está salvo. Quando a gente está em Cristo, a gente tem certeza que a gente vai para a eternidade com Deus e vai morar para sempre na cidade de Deus, na cidade santa, na Nova Jerusalém. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 24, que Deus vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não vai ter choro, lá não vai ter pranto, lá não vai ter dor, lá não vai ter morte, lá não vai ter nenhum tipo de sofrimento. Aqui na terra a gente tem sofrimento, mas nós estamos correndo para lá. Para onde nós estamos correndo? Para a cidade de refúgio celestial. Nós estamos servindo a Deus, nós estamos pregando o Evangelho. Recebe aí essa palavra aí. Deus te abençoe poderosamente. Lembre-se que você tem um Deus. Lembre-se que você está dentro da cidade de refúgio. Se não tiver, tu vai entrar hoje dentro da cidade de refúgio. Descanse em Deus, durma em paz. Creia no poder de Deus, nas promessas de Deus. Traz à tua memória o que te traz esperança, como diz Lamentações no capítulo 3, para você trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz alegria, é a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, aprofunde o seu tempo em oração e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida.